nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares. Eu sou Solange Cardoso. E juntas, aqui da Flórida, convidamos vocês mais uma vez para acompanhar uma história incrível, não é? A gente se reúne aqui toda quinta-feira e traz uma história de vida para você que de alguma forma pode te inspirar positivamente. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo logo no começo, que isso ajuda a gente a entregar o nosso material, tá bom? Para que toda semana a gente consiga retornar aqui com mais uma história inspiradora. Exatamente, Não Vanessa. é isso? E aí, o que a gente tem para hoje? Então, hoje nós temos uma pessoa bem especial. Não que as outras não sejam, né? Mas ela é bem especial. Ela veio de Juiz de Fora, Minas Gerais, tem 68 anos. E trem bom. É viúva e mãe de 2 filhos. No Brasil, ela era empresária no ramo de confecção feminina. Aqui, ela trabalha com conserto de roupas e bordados nas horas vagas, porque a prioridade no momento é cuidar dos netos. Que chato, né? Veio para os Estados Unidos em 1999 e voltou para o Brasil em 2009. Ficou 10 anos morando aqui. Ela morava no norte, na cidade de Massachusetts. E disse que era louca pelo frio, viu? E gostava de frio. Falou. Veio para a Flórida em 2020, onde seus 2 filhos moram atualmente. Ela sente saudade do Brasil, mas não troca a vida que ela tem aqui por nada. Deixa eu ver se eu entendi. Ela veio para cá em 99, ficou 10 anos, Voltou pro Brasil. Ficou 11 anos lá 2020, volta de novo, em plena pandemia. e tá aqui até hoje. Fugiu da pandemia lá do Brasil. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada, muito obrigada. Ah, que Eu honra estou receber feliz você aqui. em estar aqui com vocês. É um prazer receber você aqui. É uma honra pra gente. A gente já recebeu a sua filha, que já deu uma pincelada aí um pouquinho na história. E aí a gente falou, não. A mãe vai ter que vir também, Faltou né? uns Deixa eu arrumar buracos aqui um ali, a mãe tem que ver. A mãe tem que vir também, Sim, eu sou um pouco tímida. E a mas- mãe sempre fala a verdade, né? Então agora a gente vai saber se a Camélia estava falando a verdade mesmo. Se a Camélia estava falando a verdade, Vamos lá, né? Então, de onde surgiu essa vontade de vir para os Estados Unidos lá em 1999? Foi vontade, foi necessidade, foi um sonho. Costura essa coxa de retalho aí pra gente agora. Isso tem mais tempo ainda. Foi na minha adolescência. Eu tinha uma amiga, eu devia ter uns 16 anos, 17. E essa amiga veio num intercâmbio para cá. E precisava... Era chique, né? Era chique. Era chiquérrimo, Status. né? E essa amiga precisava de algumas casas para que ficasse americana. Porque na época eles vinham para cá, mas ela tinha que arrumar as casas no Brasil para que a Era americana... uma troca. Sim, que a americana ficasse. E assim foi. Eu pedi para minha mãe, nessa época, mãe, deixa, vai vir uma americana para ficar aqui em casa e tudo. E aí minha mãe permitiu. Que bacana. E essa americana foi Pra passar tua casa. para minha casa. Ela era uma pessoa extremamente divertida. Nós nos demos super bem. E ela, meus Tem irmãos. notícias dela? Não. Perdeu o Você contato. acredita? Perdi o contato. Gostaria muito. Porque naquela época não tinha internet, né, ô Roberto? era mais difícil, Era é. tudo mais difícil. E aí, ela foi um período muito bacana da nossa vida. Ela falava do país dela. Falava. E eles ela... têm um orgulho, né? Sim, mas ela amou o Brasil. Ela amou, porque... Quem não gosta daquele lugar? Pois é, mas lá nós éramos quatro, né? E a gente estava na época da adolescência, então a gente saía com ela. E ela fazia que o maior beleza. sucesso, né? Como você se comunicava com ela? Ela não falava português, né? Ela foi para Não, estudar. mas ela aprendeu a falar o português. Ela começou a falar, lógico que... Com sotaque. Não, e muito errado e Aham. tudo, mas a gente achava aquilo fantástico, né? Então, a gente conviveu muito com ela. E ela veio embora chorando e falando que queria ficar com a gente, porque foi uma família, eu acho que recebeu ela melhor, né? E aí, foi isso, foi muito bacana. Então, ficou aquele sonho. Só que naquela época, a gente não tinha condição financeira para fazer isso. Era o meu sonho, né? Morar fora, mas não tinha. Enfim, os anos se passaram, muita coisa aconteceu. E num determinado momento da minha vida, onde eu estava numa depressão profunda,
Eu tinha uma amiga que tinha mudado para cá. E aí eu perguntei para ela, eu falei, o que que você acha de eu ir para os Estados Unidos? Ela falou, Roberta, a vida aqui é muito dura, não é fácil. Você tinha quantos anos? Nessa época eu estava com 40 anos. Então, praticamente, esse sonho ficou adormecido 30 anos. Muito tempo. Era uma vontade, uma grande vontade de poder vir. E aí ela não me falou nada bom, sabe? Ela me colocou na realidade. Só que eu precisava daquela oportunidade para que eu saísse daquele estado que eu estava, né? E aí eu conversei... Desculpa te interromper. Todo mundo acha que depressão é uma doença do mundo moderno. Não é, porque você está falando de quantos anos atrás? Sim. Não, sempre. A depressão Né? sempre existiu. Então poderia não ser muito discutido, ou às Sim. vezes ser muito aceito, levado a sério, mas já existia. Né? Exatamente. Você acha que naquele momento que você adoeceu, tinha uma causa? Você acha que se você Sim, ia fundo, você... Sim, com certeza. Eu, naquele momento, eu estava passando por uma crise financeira muito grande. Financeiro. Muito Tá, grande. tá bom. Eu estava com muita pressão Você em já cima tinha de mim. filhos? Tinha, Então, eu tinha os 2 Crise filhos. financeira, dois Dois filhos, filhos adolescentes. estabilidade. E aí a depressão foi te consumindo. Na verdade, eu acho que eu nem percebi que eu estava entrando naquela situação. Começa muito sutilmente, né? E eu já havia tido, no meu parto, primeiro filho, eu tive depressão pós-parto. Que já foi o meu primeiro contato com essa área, né? Com essa área horrível, né? Escura, né? Mas, enfim, eu era uma pessoa de muita fé, acreditava muito. E por isso eu acho que eu Foi resgatada. fui resgatada nesses É um resgate, momentos. não é, Roberta? Sim. Qual o sinal que você teve? Porque assim, você já teve uma vez, quando você disse que no parto, No você parto, já teve ali, né? Com 40 anos, você já tá madura, você já entende Sim. mais da vida, né? Qual foi, assim, os sinais que te falaram, Roberta, acho que você tá seguindo de novo pelo aquele caminho escuro? Eu estava sob pressão, né? Tá. E aí eu não queria conviver com ninguém, eu estava... Quer se isolar? Não, na verdade não, porque naquele momento eu trabalhava muito, eu sempre fui muito dedicada nas coisas que eu quero fazer, sabe? Então eu estava trabalhando muito. Mas a situação do país também financeira estava horrível, aqueles Ajuda. planos mudando, e cada dia as coisas estavam ficando mais caras, e eu fui me enredando, né, naquela situação, e acabei. E meu pai tinha adoecido, estava muito doente, meu pai era uma pessoa que eu amava muito. Então, foram muitas situações que me levaram nessa situação de depressão. E aí, eu tinha uma médica amiga, e essa médica falou comigo, falou, olha, nós vamos ter que cuidar disso, senão não vai ter muita chance. E assim foi. Eu comecei a cuidar, e neste momento eu conhecia já uma pessoa que tinha mudado aqui para os Estados Unidos. Foram 2. E aí, eu liguei. Uma me falou muito... É muito difícil, você venha com os pés no chão, porque a situação aqui não é fácil. Essa era uma pessoa muito amiga. E uma outra, que era conhecida, mas uma pessoa também muito querida, ela falou, não, se você vier, eu te recebo na minha casa, te dou todo o apoio e você venha. E ali aquilo acendeu uma luz, uma esperança, uma força. E aí eu falei com meu marido naquela época e ele... não queria muito, mas aceitou vir. Tanto é que nós conseguimos o passaporte em menos de um mês e o visto, que era difícil também, né? E viajamos e viemos. Os 4. Os 4, com malas e bagagens apenas. E o nosso sonho de construir uma vida, dos meninos estudarem, deles terem uma formação e tudo mais. Então, essa foi a minha vinda para os Estados Unidos. Cheguei na Filadélfia, fiquei algum tempo. E aí, fui para Massachusetts por causa dessa minha amiga. E ela me deu todo o apoio que eu precisava para eu começar a deslanchar. Então, foi assim que eu vim. Nessa Filadélfia que você fala de 1999,
para Filadélfia não só a Filadélfia, o país, né? Então, Em 2025, como você julgaria mais difícil naquela época, mais difícil agora? Na verdade, eu diria para você que era mais fácil antigamente, porque tinha muito emprego, muito emprego. Você Talvez pra menos todo imigrantes. Não diria, não sei, Porque né? o país cresceu, assim, evoluiu. Provavelmente. Mas assim, e tinham muitas oportunidades, tanto para os americanos como para os imigrantes, né? Você acha que hoje tem menos? Olha, Ou de que tem mais verdade, gente? provavelmente. Mas eu hoje, como eu tô fora do mercado, vamos dizer assim, Não tô Então, na pista, né? não tô na pista. Então, provavelmente sim. Mas naquele momento, não sei se existia, eu não sei, tinha muita. Aqui não tinha crise, era tudo tranquilo, precisava-se das pessoas. E a gente chegou e tinha muito serviço. Dava para escolher. Dava. Eu ria muito, porque eu brincava muito com meus filhos, falava assim, sabia que estava falando abobrinha, né? Sabia. Falava, gente, ali tem Nauhiring. Que eles riam. Falava assim, mãe, mas gente, vamos brincar. Mas era brincadeira mesmo, porque, na verdade, eu tinha alguma noção das coisas. Mas eu falava, ó, ali tem uma plaquinha de Nauhiring. O contratando, né? Sim. E então, você via muita oferta de trabalho, né? Hoje eu não vejo, porque você via as placas em tudo quanto é lugar que você ia. Você ia no mall, você via. Você ia em restaurante, em qualquer lugar Em que todo fosse, lugar. tinha muitas placas pedindo ajuda. Fora as indicações, né? Alguém que te Fora as indica, alguém que indicações. pergunta se você tem interesse em trabalhar, Sim. né? Hoje a gente até vê placas assim, mas eu não acho Mas que é não como é na tua tanto, época. não é tanto. Eu vejo É. hoje muito do lado de fora das empresas e tudo, mas naquele momento era muito. Provavelmente o número de imigrantes era bem menor, né? Tá. E Você Então, você tinha chegando, muitas você opções. também foi trabalhar? Não, você ficou. não, Você fui também foi? trabalhar, eu Tá. fui Você, trabalhar. em 1999, você ganhava o quê? Por hora aqui? Ai. Era Tá gostando de lembrar, né? 6 e pouco. A hora. A Por hora. hora. 6 e pouco, acho que não chegava a Isso 7. na Filadélfia, Massachusetts. Em Massachusetts. E aí a gente 6 e... Tinha que trabalhar praticamente trabalhava 24 horas. Mas era um muito. dinheiro que, mesmo sendo menos que hoje, te dava poder de compra também, sim, né? Porque com tem isso, certeza. né? Porque era mais Com barato certeza. também, as coisas eram mais Tudo baratas. era mais em né? conta, tudo era mais em conta. Não é. Hoje em dia as coisas estão muito caras, né? Mas tudo é uma questão de tempo, né? Então, naquele momento, eu trabalhava muito, bastante, e morava num hotelzinho perto da Wendy's na época. Eu trabalhei muito tempo na Wendy's, porque era uma empresa que acolhia muitos imigrantes. E eles eram... Eu vou dizer para você que eles eram muito bons, sabe? A pessoa que era o dono dessa Wendy's que eu trabalhei, ele foi uma pessoa muito especial na minha vida. Ele tinha uma só, porque o Wendy's é uma franquia, É uma né? franquia, ele tinha algumas, eu não sei se ele tinha 3 ou mais. Olha isso, É, que virou, né? é. Ele era uma pessoa muito boa, sabe? Ele ajudava muito, tanto brasileiros quanto de outras nacionalidades. Mas brasileiro Hoje tinha você vai bastante. comer no Wendy's? Olha, eu gosto muito da Wendy's, porque a gente sabia o E processo. a qualidade, você acha que permaneceu? Olha, Porque o mundo em geral deu uma caída, né? deu Nessas uma caída, qualidades aí. Porque lá, a gente tinha... Lá era bem... Ele era bem exigente, Tá. sabe? Então, a gente tinha comida sempre muito fresquinha. Era bem gostosa. A daqui eu já não agrado muito, mas É, né? não. Mas eu não sei se é só porque aqui mudou mesmo, né? Sim, acredito eu que sim. Outro muita dia veio a digestão, moça, né? né? E tem Outro muita dia veio uma digestão moça aqui que contou que foi trabalhar na Domino's Na Domino's. pizzaria e os ingredientes chegavam para ela e o tomate, a validade do tomate que usava na pizza era 2030. Nossa, Um do tomate. O tomate. Jesus. Aí você vê o quanto de químico, né? De agrotóxico, de pesticida, Sim, com certeza. Tem gente que gosta de falar que é defensivos agrícolas. Tem nesse tomate, né? É um tomate especial, né? Ave Maria, né?
vamos Que dizer. coisa. Então, com certeza, o seu Wendy's não é o Wendy's de Não, hoje. e eles eram muito rigorosos, sabe? Inclusive com a limpeza do local, sabe? Então era bem... E a comida era gostosa. Era comida que Era eu comia fast food muito. também. Sim, mas eu como a gente gosta, trabalhava, né? Quem não gosta né? de uma porcaria, né? Um Não, mas podrinho. como a gente trabalhava lá, a gente fazia os nossos lanches. Então, eu não usava muito pão, eu usava mais a carne com a salada, com a batata. Então, eu usava muito, Você fazia a assim, sua dieta, né? dieta, não, sabe? Mas é porque acabou que eu enjoei de... Enjoa comer sempre a mesma coisa. Vai mudando o cardápio, né? Vai mudando. Pra vai continuar comendo aquilo, porque é aquela tal coisa, batata frita é uma delícia. Não, Mas se eu você amo, tiver né? que comer Todo todo Não. dia, Ai, sorry. não Mas dá, eu né? amo uma batata frita. Mas você comeria todo dia só batata frita? Sim. Ela saiu do Wendy's, mas o Wendy's não saiu sei. dela. Mas isso é desde pequena, viu? Eu tenho uma... Acionista, Wendy's aqui, ó. Eu tenho uma fixação com batata frita. É Eu uma vou te falar que coisa. eu também gosto. Mas assim, eu tento fugir. Tem uma danada de uma batatinha frita aqui nos Estados Unidos que é o meu ponto fraco. Mas É? eu tento fugir. É, Não é quero do, saber da onde. do McDonald's, né? É a melhor. É a melhor. É a melhor. Não dá. Com certeza. Aquele nuggets deles também, aquilo lá é uma Não, podreira nuggets eu não danada, gosto, né? Mas a batata Mas frita me pega. Não tem pra ninguém. Pra mim é aquela melhor batatinha. É verdade. Eu acho que é um dos piores lanches, assim. É o do McDonald's. Um dos piores aqui. Mas a podrinha da batata A batata é vai sem erro. tudo de bom. Você vai ser feliz naquele Não momento. é? Depois chora. é outra história. Então tá, então você chegou aqui na Filadélfia trabalhando. Basicamente, era mais ou menos na Filadélfia eu não Desculpa, trabalhei. Massachusetts. Era um salário na época de 6 e alguma coisa, Sim. que te dava poder de compra. E ali vocês foram trabalhando, evoluindo, conseguindo arcar com a vida. Uma vida mais Sim. segura, sem tanta cobrança, sem tanta pressão. Aonde foi parar a sua depressão? Foi embora. Não deu tempo, né? Tinha Não que trabalhar. Por isso que eu falei, quando surgiu a oportunidade de eu vir, aquilo já foi como se eu tivesse visto uma luzinha lá no final do túnel. Que todo túnel tem, né? Todo. Por isso que às vezes a gente conversa aqui. Se você estiver passando algum momento difícil na sua vida, primeiro, não é só você que passa. Você nem faz ideia de quantas as pessoas estão na mesma situação que você. E segundo, para tudo tem um jeito. Tem sempre uma luz. Busca ajuda, né? Porque os sintomas são esses. É você querer ficar Cada vez mais escondidinha, encolhido. mais recolhida, não querer falar com ninguém. Mas seja forte. Talvez você não vai encontrar força para sair dessa sozinho. Então, você se conecta com alguém, abre o seu coração, não Isso é? é importante. Porque alguém vai te dar a mão. E é essa mão que às vezes te faz subir daquele poço que você tá, não é? Exatamente. Não E foi- fica quietinho, não. Mas não, e a gente tem que ter. Eu acho que uma coisa muito importante, embora a gente não fale de religiões, né? Mas a gente precisa ter fé. Sim. A fé nos move, né? Seja fé no que você quiser, até em você mesmo. Tenha fé. Porque essa fé vai te impulsionar. E foi o que aconteceu comigo. Eu vim, a minha médica ficou muito brava comigo, porque naquele momento eu parei de tomar todos os medicamentos. Não podia ter feito isso, eu sei disso. E principalmente de uma hora para outra, né? Sim. E ela foi uma das coisas que Você tem que fazer um desmame, ela né? falou. E eu parei. Eu falei, eu não quero mais, eu não vou ficar refém de medicamento. Né? É uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida. Você quis dar um basta, né? Sim. Falei, não, tem coisas melhores por aí. Né? Que eu penso o seguinte, quando a gente se esconde atrás de um medicamento ou de um vício, seja ele qual for, a gente deixa de ser a gente mesmo. Né? E deixa de enxergar as oportunidades que vão aparecendo. Eu tive muita gente que me ajudou, muita gente que me deu as empurradinhas, que foi muito bom. Por quê? Porque se eu não tivesse levado esses empurrões, provavelmente eu não teria reagido, né? E muita gente que me ajudou, muita gente boa mesmo. Tem muita gente boa no mundo, né, Roberta? Muita. São mais pessoas boas do que ruins. Só que a bom. gente tem uma coisa errada, que a gente olha só o mal. Valorizar, né? Nossa, mas o- aquilo ali, né? Aquilo ali é Não. ruim.
Não, tem muita coisa boa, muita gente boa. É porque, muita- porque vão acontecendo algumas coisas e aí parece até que você perde o feeling, a sensibilidade. Aí você acha, chega uma hora que você acha que tudo é contra, ou a pessoa quer fazer o mal, ou é ruim. E não Sim, é assim, não. né? Tem muita Não gente é boa, assim. muita gente que compreende, que é amigo, que é solidário, Que tem compaixão, amor no coração, com né? certeza, com certeza. Então, graças a Deus, essas pessoas apareceram na sua vida. Eu acho que aparece na vida de todo mundo, Sim. né? Não, eu tô Você dizendo tem que naquele olhar. momento de sim, depressão. sim. Graças a Deus você foi Foi acolhida, essa né? pessoa que me deu esse caminho, né? As duas me ajudaram nesse caminho. E aí eu cheguei aqui com força, coragem e malas. É As isso aí. crianças tinham quantos anos? Estavam na adolescência já, Estavam mas... na adolescência. A Camille tinha 13 anos, 13 anos, e o Davi tinha quase 15. E como foi para eles, assim, abandonar, sair do Brasil, onde eles já estão naquele... Aquela já conexão, tem né? aquela turma, A turminha. aquela E eles conexão. foram criados num local muitos anos. A Camille e o Davi têm amigos de infância. Então, eles tinham Porque uma no Brasil é turma. assim, né, Roberta? Você começa a estudar no pré, a primeira série, a segunda, a terceira, às vezes você vai com aquele amigo até a oitava série, né? Aqui não é assim, né? Não. Eu, na verdade, venho de uma família que meu pai viajava muito. Então, a gente quase não parava em escolas. Então, eu não posso falar para você que eu tinha amigos de tá. infância. Mas os meninos, não. Sim. Eles ficaram muitos anos. A Camille Na mesma nasceu escola? em Ouro Branco. E com Naquela os mesmos época amigos. também, eu lembro que às vezes a gente ia fazer aquelas festas de debutante, você não tinha dificuldade de encontrar os 15 casais que iam dançar ali. Sim. Porque era amigo da vida, a infância toda. É. Tenta fazer aqui uma pessoa pegar na escola aqui 15 casais de debutantes de melhores amigas ou melhores amigos. Acho um pouco É difícil. Um pouco difícil. Né? Até porque a vida aqui E isso mostra como era a nossa vida não é a escolar, mesma. né? Era conectada ali desde do prézinho até... Muitas vezes você estudava todos os anos com as mesmas pessoas. E isso fizeram com que algumas pessoas mantivessem essa amizade desde a infância, é o que você falou. Eles têm Eles têm amigos amigos da de infância. Que foi muito bacana. E como foi para vir embora, então, e deixar esses amigos, né, Eles Sol? virem na adolescência, sabe? Adolescente é complicado, é difícil. Tem Eles opinião própria. não vieram com muita alegria, não, né? Ficaram E eles meio sabiam assim. por que eles estavam vindo? Que era uma mãe naquele momento que precisava fazer essa transição? Você abriu o jogo? Pra ser sincera, eu não me lembro. Porque Tá. tem algumas coisas nesse momento da minha vida que eu não sei se eu quis ou apagou da minha cabeça. Então, eu não me lembro. Então, minha memória é bem Certo. fraca em relação a esse momento. Mas eles vieram. Vieram com coragem, Era um sonho, né, gente? Eles estavam mudando para os Estados Unidos, que era um sonho. Para o Brasil, isso era um sonho muito grande. Então, eles mudaram. A princípio, meio assim e tudo, mas logo se adaptaram como jovem. Adaptam em Tiveram qualquer lugar. dificuldade com a língua? Sim, mas nós tivemos, igual eu tô falando, muitos anjos nesse caminho, né? Sim. Nós tivemos um rapaz que era filho de alguém que eu acho que eu trabalhava, e esse rapazinho se prontificou a levar os meninos para a escola e deu para eles os primeiros passos. E logo eles Caminharam se cami- sozinhos. caminharam. Sozinhos. Caminharam. Aprenderam para ensinar. Aprenderam para ensinar. Verdade, verdade. E aí já ficou mais resolvida a situação. Tá. Então, esses 10 anos em Massachusetts se resume nessa adaptação inicial. Depois vocês levando a vida, eles estudando, vocês trabalhando. E quando eles foram para o mercado de trabalho? Foram cedo, todos Tá. dois. Todos dois. Colocou O pra Davi- trabalhar. Na verdade, o que aconteceu? Eles logo tiveram um interesse, né? Porque aqui a pessoa trabalha, a pessoa ganha. Ela viu o Ela resultado, né? vê o resultado, E né? rápido, né? Muito. E aí, eles começaram a trabalhar na Wendy's, que eles deram oportunidade para eles. Todos os dois trabalharam. Então, eles já tinham o dinheirinho deles, já faziam umas coisas, compravam as roupinhas. E aí, meu filho logo, que ele sempre foi muito trabalhador, ele
correu, foi comprar o carro dele, já comprou o carro. E aí foram estudando. Uma coisa vai puxando a outra. Puxando a outra. Infelizmente, naquele momento, muitos brasileiros, por causa do trabalho, do dinheiro, abandonavam a escola. Então foram muitos os Não é colegas. só antigamente, hoje também. Também, né? É a parte ruim de se ganhar, de ter poder de compra, de trabalhar, Exatamente. ter dinheiro e poder de compra. Toma gosto pelo aquele dinheiro que não Pelo é pouco, dinheiro que não é pouco, não é pouco, verdade. e que te dá muito poder Isso. aqui. E aí E acaba não valorizando uma coisa que ninguém tira Que deles, ninguém né? tira, que é o estudo. Que é o conhecimento. mas às vezes também o que acontece? Eu vejo, é triste falar isso, mas é uma realidade. Às vezes a pessoa trabalhando, aprendendo na prática, e a outra ali na teoria, não desmerecendo, porque eu acho que o caminho é esse, é o estudo, é o conhecimento, é essa herança, tá ali. E às vezes o que aprendeu na prática vai para o mercado de trabalho junto com aquela e ganha 10 vezes mais. Isso aqui você sabe que Acontece acontece demais, muito, né? Você vai na Toyota comprar um carro hoje, tem vendedor que quando começa a preencher os seus papéis de salário, seu cadastro e tudo que você fala parte do salário de gente que trabalha na construção ou na limpeza. Eles olham para você e tipo, é verdade isso aqui? Porque tipo, você ganha o dobro do que eu. Olha a sua Com idade. certeza. Eu estudo, eu tenho formação aqui, e você na construção, não desmerecendo. Sim, mas isso é normal. Mas eles não têm vergonha de falar também. Você ganha 2 vezes mais do que eu. Então, essa é a parte um pouco ruim. Porque quando começa a tomar gosto por esse dinheiro aí, a maioria não quer ir para a teoria. E aí foi o que aconteceu, né? Nesse momento, meu filho também quis abandonar a escola. Verdade. Olha lá. E eu falei com ele o seguinte: olha, a high school você tem que terminar. Depois você faz o que você achar que deve, mas high school é obrigatório. Certo. E assim ele E fez. o mínimo, né? E o mínimo. Aí ele fez, ele trabalhou na construção. Ele ganhava muito bem. E ele teve um chefe que foi assim maravilhoso na vida dele, uma pessoa Para ajudar mais ainda. mais ainda. E aí ele foi indo, até que um determinado momento. E a Camélia foi para a escola. Ela queria fazer escola de cabeleireiro. Esse que eu preciso agradecer até em público mesmo, essa pessoa é o Pode dono agradecer nessa câmera aí, o ó. dono da Wendy's, que foi a pessoa muito bacana, porque na época eu não tinha o dinheiro total para pagar. Ele me emprestou esse dinheiro, assim, me pague quando der, sem me cobrar um tostão de juros. E assim a Camélia conseguiu concluir o curso dela, que deu a ela a estabilidade financeira que ela precisava naquele momento. E aí o Davi continuou na construção, até que um dia também deu um clique. Mãe, eu quero fazer um college. Com quantos anos esse clique? Vamos ver se eu tenho esperança ainda. Não sei. Olha, ele devia estar com uns... eu sou ruim de data, mas eu devia estar com uns 20, 21, por aí. Aí, lasqueira. Lascou tudo. Mas tem sim, Mas tem tudo tem, esperança. tudo tem Não, com esperança. certeza. Eu Aí acho que nunca é tarde, né? Não, Basta nunca. você E o querer. estudo, Sim. gente, é sempre muito importante Sim. em qualquer momento da E vida. se tem gente que foi aprender na prática e que deixou o teórico para depois, tá tudo bem também. Não é? E nunca é tarde mesmo. Nada. Eu acho que muitas vezes nem é o estudo, mas o conhecimento é muito importante em qualquer área, né? E aí ele decidiu, nessa decisão, ele começou a fazer o college, depois ele foi e formou em administração. Ele foi para a escola, para a universidade, formou hoje. Ele é formado, né? Tá com a vida dele tranquila. E para mim, mãe, foi muito importante, né? Porque eu vi todos dois seguindo um caminho, tendo a sua independência financeira, que acho que para toda mãe isso é muito importante, né? E são filhos que eu falo Aquele de dever hoje, de missão cumprida. de missão cumprida, exatamente. E fico muito feliz de poder compartilhar com eles desses momentos de vida, né? Isso para mim é muito importante, muito importante. Então tá, eu quero saber
Quando a Flórida aconteceu nessa história toda? Vamos lá, vocês Pois estavam tudo no então. frio, no meio da neve, curtindo um marshmallow na lareira, e aí? Vai. Delícia, aquela lareira, aquela neve, aquelas tempestades, a E ver a aí, neve, pra mim é O tudo de sol bateu na maravilhoso. porta, quem abriu? Pois é. E nesse momento, eu já tinha voltado pro Brasil. Foram 10 anos lá em Massachusetts. Sim. Aí eu fui embora pro Brasil. Me conta então, não pula essa parte, que é muito importante. Depois de 10 anos aqui, o que você foi fazer no Brasil? Sim, o que eu fui fazer no Brasil? Ok. Nesse momento, o meu marido faleceu Ah, no Brasil. Ele estava no Brasil e eu aqui. Ok. Então, ele faleceu e a gente tinha que olhar as coisas. E aí, a Cameli falou, mãe, volta pro Brasil. vê Essa tudo parte, que essa você- parte a Cameli falou, né? Ela estava praticamente quase já podendo fazer a cidadania dela. Isso, ela falou, Aí ela vai pro falou, Brasil. mãe, vai pro Brasil e eu aplico para a senhora de lá. Daqui, eu aplico daqui. Daqui e a senhora e lá. a senhora lá. Aí eu fui, né? Fui pro Brasil, voltei pro Brasil e lá fiquei. E aí, nesse meio de campo que eu falo que nada é por acaso, a vida da gente dá as guinadas, mas nada é por acaso. Eu chego no Brasil, a minha avó, que era pessoa muito, 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 muito querida para mim, Sua avó. a minha avó. A minha avó já estava velhinha, e aí foi ficando doentinha, cada dia pior. Ela tinha diabetes também, ficou cega. Depois precisou, aos 100 anos, amputaram uma perna. Nossa. Ai, depois de 100 anos, De tem que passar por 100 isso, né? anos, então foi um baque muito grande. E eu pude estar lá, Do lado, do né? lado. Porque era a pessoa que me deu os grandes ensinamentos. Então na minha você não vida. voltou por acaso, né? Não voltei, Tinha um por isso que eu tô te propósito. falando, existia um propósito. Só teve uma desculpa ali, mas Sim. um motivinho, mas tinha um propósito muito maior. Muito maior, que eu nem imaginava, né? Aí minha avó foi ficando piorzinha e a gente precisava de cuidar e eu ajudei a minha mãe a cuidar dela até ela falecer. Com 103 anos e lúcida. Mesmo com uma perna amputada, ela ainda durou mais 3 Mais anos. 3 anos. Ela, quando ela faleceu, e assim, completamente lúcida, eu pude... Quanta sabedoria deve ter passado pra família, hein? Nossa, minha avó sobreviveu a 2 guerras, gente. Então, ela tinha histórias para contar. Não era só pão de queijo, não, né? Não, tinha muita coisa pra tinha contar. muita coisa para contar. E aí, eu recebi os documentos que a Amélia falou, mãe, seu green card vai sair agora. E aí, eu fui para o Rio para buscar para entrevista, morrendo de medo, tremendo nas bases mesmo. E chego lá, recebo a notícia de que eu não poderia vir. Porque eu estava ilegal nos Estados Unidos durante tanto tempo. Deixa eu tentar entender o que você vai falar agora. Quando você veio com a família toda, você veio passaporte Com passaporte e visto. Então, E visto. essas pessoas, quando elas entram nessa condição, foi dada a elas a permissão de entrar e um prazo de De 6 permanência. Uhum. Você passou desse prazo. Passei Então, você do ficou prazo. fora daquele Fiquei ilegal. status que estava carimbado no seu, Sim. no seu. Porque o ilegal é aquele que entra sem permissão. Ah, bom, então eu já estou errada, né, Não, gente? é. Então, eu tinha Quando- permissão. Quando você Você entra ficou fora sem... de status. quando você fora de entra status. sem permissão, você entrou ilegalmente. Não teve Sim. nenhum oficial que carimbou e falou Não, assim, não. bem-vinda, América. Você não, você entrou, você tinha uma permanência e você deixou aquele prazo expirar. Então, você ficou fora de um status. Porque eu não sei na sua época, mas o visto mesmo, ele vale por 10 anos. Quanto era o seu? Naquela época, não. Eram, se eu não me engano, 3 que era anos, 5 anos. 5 anos, eu acho que eram 5 5 anos, Era né? assim, Se eu não me engano. Então, você estourou o prazo, mas você Sim. foi entrada com permissão. Sim. Né? Então é diferente, você nunca foi ilegal. Você foi uma Eu pessoa. falava que era ilegal, né? Não, você foi uma pessoa que você Fora de estourou status, fora ali de a sua permanência, então você ficou fora de status. Tanto é que quando entram com processo para legalizar no seu caso, o formulário chama ajuste de status. Eu já nem... É o nome do formulário, É o nome, né? ajuste de status, porque ele vai ajustar o status. Um Exato. status que você já teve. Agora, quem não tem esse documento, esse carimbo, É que nunca complicado. teve um visto,
Não tem como ajustar o que ele não teve. Então, aí eu já não sei. É outro processo, diferente do teu. Sim. E naquele momento, pelo que você está dizendo, você não conseguiu a sua residência permanente, o Green Card, porque você recebe um castigo automático, porque você Exatamente. estourou esse prazo. Se você saiu do país, você fica de castigo e tem um prazo para você poder retornar aos Estados Unidos. Se ela aplicasse com você ainda aqui, Sim. Você ia não teria ajustar o esse seu problema. status, Sim. e aí o castigo é multa, em dinheiro que paga. Mas Como você foi embora, né? Exatamente. Aí você pagou em anos. Em 10 anos. Em prazo. O que aconteceu? Antes de eu ir, eu procurei uma pessoa que me informou erradamente. Que beleza, não? Que Né? maravilha. Que E era beleza. uma pessoa da lei, né? Era um americano, inclusive, que me disse que eu poderia vir, que aqui no Brasil seria mais fácil de eu conseguir, porque eu estava fora da lei, vamos dizer. Eu passei da minha permanência. Isso né? mesmo. Uhum. Mas que o direito da minha filha de aplicar era maior do que esse Sim. erro. Sim. Então, ele falou, pode ir para o Brasil, que você vai pegar o documento lá, vai na embaixada e eles vão te dar o visto. Mas quando eu cheguei na embaixada, não foi bem isso. E a pessoa foi extremamente educada comigo. Não, se alguém fala, foi mal educado, não morri desse problema. Mesmo você estando numa condição, né? Que Errado, que eu estava errada. Sim, né? que você sabia, Eu tinha sabia. consciência. Não sabia. Naquele momento, ele não foi hostil com você. Não, de maneira nenhuma. E ele olhava, leu, foi lá dentro, voltou. Ficou procurando uma forma, às Uma vezes. forma. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, eu tô vendo que a senhora nunca fez nada errado, a senhora pagava seus impostos, a senhora Olha. fazia tudo direitinho. Mas, infelizmente, Mas lei é pela lei. lei, eu sou obrigada a deixar você aqui 10 anos. A partir do dia da aplicação, né? Que foi Ah, quando então a não minha filha- foi quando você Daquele foi. dia, não. Foi antes, foi Não é quando anterior, um voltou, pouco não é de quando anterior. você volta. É de É, quando ela vai lá e fala, oi, aplica. tô aqui. É, Ou seja, se você fica 10 anos e vai aplicar, ele vai te dar 10 daquilo? 10 daquele dia? É isso ou não? Não, é 10 dias Não, do 10 dias momento do da momento que aplicação que ele da filha. Não é que você que sai os do papéis país. Não. chegaram. Ah. Que os papéis chegaram no Brasil, porque demanda, Uhum. né? Eles fazem a aplicação aqui, aí manda pro Brasil. Então, mas é isso que eu tô perguntando. Vamos supor, vai que ela fala, eu vou aplicar daqui 5 anos pra minha mãe e os papéis chegassem lá depois que você já tava lá 5 anos. Ia ser mais 10 daquela Sim, data? Sim. Então não era 10, ia ser Sim. 15, tá vendo? Mas aí, no caso, tudo demanda da aplicação. Sim, né? então a data é da aplicação. Da É isso que eu aplicação. queria saber. E aí, Como você recebeu isso, sabendo que seus filhos estavam aqui? olha, eu fiquei revoltada. Você viu- Aceitei. Você vê o que é uma informação errada, né, ô Roberto? Eu aceitei porque eu não tinha Não como. tinha outra ele, escolha. ele foi Não, muito era claro. autoridade. Autoridade máxima E ali, não né? só isso, ele foi extremamente educado comigo. Ele falou: eu adoraria dar para a senhora o green card aqui. Porque eu vejo que a senhora está correta, não tinha nada errado. Mas Contribuiu é a com o lei. país. É a lei. E eu falei com ele: não, você está certo. Você está fazendo seu trabalho e eu que estava errada. A gente precisa admitir Nossa, isso. que difícil, hein? Mas foi muito difícil naquele momento, porque eu tinha colocado toda a minha esperança em ir ficar aquele Imagina a tempo. alegria da sua filha pedindo a sua legalização. Sim. E naquele momento, o marido dela, ele falava assim comigo: o que eu posso fazer para mim te dar o green card para você vir embora? Né? Que Nossa. era a pessoa que naquele momento ela estava casada. E aí, assim foi. Eu esperei os 10 anos com muita tristeza no coração. O princípio foi difícil. 10 natais, 10 dias dia Sim, mas das aí mães. o que aconteceu? Você fala assim, parece que foi rápido, mas olha quanto tempo. Mas aí os meninos falaram comigo: mãe, não fica preocupada. A gente vamos fazendo cada ano Um rodízio, vai ou- revezando. E aí eles começaram aí e foi muito bom, que me deu todo o suporte que eu precisava. Mas foi muito importante, porque aí desse momento eu tive a minha avó faleceu, aí depois eu tive um irmão que morava fora também na Europa e voltou e estava com câncer, foi um drama muito grande, foi um período muito complicado. Então eu fiquei esses 10 anos cuidando de doente. Você acha que esses 10 anos foi um período da sua vida que você olhou mais pra dentro de você?
Porque veja não, não bem, tinha tempo. não tinha tempo. Não tinha tempo. Que bom, porque às vezes você poderia até adoecer de novo. Sim. Olha isso. Não tinha tempo. Era uma corrida sem fim pelo Tanto motivo é de que para saúde. você passou assim. Não tão assim, É que hoje, né? Hoje falando, passou, mas no gente, dia a não dia tão ali... assim, porque eu tinha muita saudade dos meninos. E a minha expectativa era toda Naquela época você já nessa. tinha neto? Não, Ave não Maria, se tinha. tivesse. Aí a Cameli se casou Eles e falou aceitaram comigo. fácil? Eles ficaram indignados com isso? A princípio, sim, mas na Não verdade tinha o que não fazer. tem o que Não tem o fazer, que né? fazer. Já era aquilo mesmo. E eu sempre falei com eles, gente, quando eu fui e passei da data, eu estava consciente de que qualquer coisa poderia acontecer, né? É triste, sim. Mas ainda Mas tem uma consciente. chance. É só questão de prazo, de Não, tempo. E ele falou comigo, ele falou que daqui a 10 anos a senhora vai... Assim mesmo que falava. Como se fosse Ai, semana que engraçado. vem, né? Ó, semana Um que mês vem você volta aqui. Não, daqui a 10 anos você volta a senhora aqui. volta, que a sua pasta, ele pegava a minha pasta. Ó, seu green card tá aqui, ó. Sua Ó, pasta ó. está aqui. A senhora vai e volta. A senhora vai conseguir o seu green card, que ela está aqui. Né? E eu Meu fiquei me Jesus. culpando, porque eu aceitei fazer a entrevista em inglês. Meu inglês não era lá essas coisas, não, eu entendo, mas não era 100%. Mas eu entendi, mas depois que eu saí de lá, parecia que eu tinha levado um tapa, sabe? Que eu estava meia tonta, não sabia bem o que A gente sai tinha. rodando, né? Eu falei, será que eu entendi? Será que eu não entendi? Será que é 10 anos? Será que é 10 anos? 10 anos mesmo? Mas ele me deu o papel, né? Me deu o papel, arriscou lá, ainda falou assim. Imagina, ela estava em 2000 e o quê? E de repente recebe um papel de 2020? Sim, minha filha. É aquela coisa que você olha, né? Quando vem no carnê, que você faz um carnê. Não, que foi você vai no 2019. último, você vai na última folhinha do carnê, que tá 2000 e não sei o que. Você fala, será que eu tô viva até esse dia, até essa data? Pois é, nem pensei nisso. Acredita? O que eu pensei mesmo, falei, gente, eu vou ter que ficar esse tempo todo aqui longe dos meus Era filhos. 2000 e isso. 2009, não, foi 2010. Ai, gente, olha, eu sou péssima para isso. 2009. Não, eu sei te dizer que eu tinha que ficar 10 anos, entendeu? Aí esses 10 anos... É, porque você voltou em 2020. eu vou... exato. Então, Mas aí, o que aconteceu? Quando foi 2000 passaram-se 9, 10 anos. Um dia ela estava lá na 19. porta. Abriu a porta, era a primeira pessoa a entrar na imigração. Eu vou te falar que foi mais ou menos isso. Você acredita? Eu quero falar com aquele senhorzinho, trabalha aí ainda. Não é? Não. A minha pasta tá naquela gaveta ali, ó. Ali aquela. Mais ou menos isso. O que aconteceu? Quando deu Que a data loucura. exata. Gente, era isso parece um pesadelo. Era 31 de outubro Olha, de olha o dia. 2019. O dia das bruxas. E eu falei assim, a Cameli já estava doida, né? Porque a Cameli já estava grávida. Uau. E eu tinha que estar aqui para o nascimento do meu neto, minha neta. Primeira que fosse. neta. Aí ela entrou com o papel, no mesmo dia ela entrou no site, olhou direitinho, marcou. E aí, minto, ela fez isso um dia anterior, ou uma semana anterior, ela falou, não pode, tem que ser num dia exato. Aí ela entrou, marcou. Eu falei, Cameli, marca aí pro dia mais O dia próximo seguinte. que tiver. Que eu vou pro Rio e eu resolvo tudo que tem que resolver. E assim foi, eles marcaram. Eu fui fazer os exames médicos de novo. É, porque tem tudo a que validade, precisa, né? E fui pro Rio. Fui com uma prima, que foi assim. E como foi muito quando te chamaram lá dentro da engraçado. sala? A pastinha toda velha, comida Não de traça. Devia estar, né? Aí eu O logo antigo. Não. E o pior de tudo, né? Porque aquilo ali é uma pressão, né, gente? É. As pessoas que vão. Tá todo mundo tenso. Não, eu acho que você pode ser até um cidadão já ser cidadão americano. Te chamou naquela salinha com aqueles agentes, você vai sempre tremer na horrível. base. E aí sai um chorando, sai o outro chorando. Você fala, Ah. meu Deus, não é possível. Será que vai acontecer isso comigo? Aí chego eu, não fui chamada no guichê, fui lá. Era uma mulher. Ela falou, a senhora está pleiteando o green card? Eu falei, sim. Aí ela falou,
foi olhando, foi me perguntando as coisas que Tava estavam bom em já casa, dona? marcada, né? Descansando esses 10 anos? Tava bom? Aí ela perguntou assim, mas por que que você está querendo voltar para os Estados Unidos agora? Eu falei, porque meu neto, que eu não sabia se era neto ou neta, né? Eu falei, meu neto vai nascer em fevereiro e eu preciso estar lá antes. Aí ela começou a brincar comigo, rir. Ué, é mesmo? Você vai ter um neto? Falei, sim, minha filha. Eu fui negada 10 anos atrás e agora eu estou. Aí ela, pleiteando meu green card. Aí ela olhou e tudo, falou assim, você trabalhou na Wendy's? A Wendy's de novo aí. Falei, sim. Ela falou assim, ai, que saudade do Junior Bacon. Eu falei assim, eu Olha. também. E aí começamos a falar da Wendy's e tudo. Terminou aquele papo assim, simples. Ela falou assim, olha... Porque não tinha mais o que contestar, né? Você tem uma boa viagem, uma boa estadia, curta sua neta, seu neto, né? Que hoje era eu uma sei que é a neta. neta, né? E aí eles me deram, eu saí de lá Chorando? Chorando, pulando, gritando, fazendo tudo, Afinal ligando de pros contas, meninos. uma felicidade que estava aí guardadinha durante 10 anos, né? Durante 10 anos. E assim cheguei aqui. Que mês você chegou? Isso foi no dia 2 de janeiro, que eu fui na entrevista. Dia 8 de fevereiro, eu já estava aqui. Você chegou, depois de 15 dias o Covid chegou também. Não, a Covid já estava pegando algumas coisas Mas no foi Brasil. no carnaval, boom. Aí, eu cheguei, a minha neta nasceu dia 28 de fevereiro. Uma semana depois, fechou tudo. Você chegou 15 dias, o Covid chegou também E no aí, mundo todo. E aí foi Já tinha, aquele claro, drama. aquele bafafá, mas o fica em casa Não, fica em chegou casa foi uma depois de 15 dias. semana. Você não viria. Se você esperasse um mês, você não viria mais. Não viria. Olha aí, Não olha viria, como foi não isso. Viria. Aí cheguei aqui, ficamos presos mesmo em casa. Foi uma situação muito Aqui até que foi horrível. rápido, né? Comparado ao Brasil. Mas foi bem tenso. Principalmente que a gente tinha um recém-nascido, Sim. né? Então, aí foi muito complicado. A gente teve que ficar dentro de casa. Meu filho pegou Covid logo no início. Nós ficamos apavorados. Não pode ter contato com ninguém. Ninguém. A gente ia, sabe como é que era? Levava comida para ele, punha lá na porta do apartamento dele e saía. Ou então a gente deixava na porta de casa E e ele ia buscar. É muito horrível. Foi triste. Eu lembro que quando meu triste. filho pegou, eu falava, você fica no quarto, você não saia pra nada, a gente vai te dar todo o suporte, você fica aí. Foi E uma ele dava situação risada, muito ele dava complicada, risada. né? A gente fazia o prato de comida, colocava na porta do quarto, batia e saia correndo. Sim. Porque a gente ficou com medo, né? Ficamos todos. Imagina vocês com Com recém-nascido. recém-nascido. E então foi muito complicado esse primeiro tempo. Seu filho mas- passou tranquilo pelo Covid? Sim, e a gente tinha muita preocupação, porque ele é diabético. Então a gente tinha muito. Aí todo mundo falava, né? Nossa, a pessoa que tem alguma comorbidade tem que tomar cuidado, que não sei o quê. Mas ele passou ileso, graças a Deus, passou bem e tudo. E nós não pegamos Covid. Nós ficamos em Incrível, casa né? bonitinhas. Em casa também, só foi o meu filho e eu. Os demais não pegaram, não, saíram ilesos dessa. né? E aí assim foi. Mas antes eu quero que você me fale do dia que você chegou no aeroporto. Como foi? Que aeroporto que você desceu? Aqui? Quem estava te esperando? Isso, em Se 2020. tinha balão? 2020, foi a Cameli, né? Você lembra o barriguda, aeroporto? E o Igor, em Fort Lauderdale. Aqui na Flórida mesmo. Sim, aqui, vim direto pra cá. Você veio sozinha? Vim sozinha. Meu filho, não fala comigo que Aham. viajar, não. De qualquer meio de transporte eu vou. Até Aí- de bicicleta. Aí desembarcou. Desembarquei assim, com muita saudade. E era a primeira vez que eu via a A filha Cameli com aquele grávida, barrigão. né? E quase ganhando. Quase né? ganhando. Quase não chega no aeroporto, né? Aí fomos, o meu filho estava lá também, o Igor, estava todo mundo, meu genro, né? E o aí- chororô? Muito choro, muita alegria, foi muito bom estar Essa aqui liberdade de novo. de ir e vir não tem preço. né? Não tem. Só E muito merecido depois desse castigo, né? Sim. Só quem nunca passou por isso não sabe. Porque durante O valor que a período- gente dá, O valor né? que a gente dá. Durante o período que eu fiquei aqui, que eu morei aqui, meu pai faleceu. E eu não pude sair. É. Meu marido faleceu. Eu não pude sair.
Então é muito difícil pra gente. Tem uma perda na família, a Você gente pode não até poder tá sair, lá, mas né? você depois vai ter que Não, pagar não, esse não. castigo de 10 anos, da Sim, data que você, sim. entrar com o processo de É, novo, né? É, Não é mas aquela naquele coisa que momento, fala, você não é proibido, não. Fica o Não, seu mas aí critério. mas aí é uma dor com e eu já tinha uma vida Mas tem aqui, gente uma né? vida aqui. Mas é. tem Tinha uma gente que vida. vai. Mas tem Tem. gente que vai num momento de dor desse, coloca tudo na balança e fala: não, eu prefiro ir, eu prefiro estar do lado da minha mãe, ou do meu pai, ou da família, e Eu tá tudo bem acho também, que né? é isso mesmo, sabe? Mas naquele momento eu estava com 2 filhos e tinha uma vida, né? Eu tinha E eles contas estavam a pagar. e eles estavam ainda tentando engrenar. Sim. Então foi muito confuso. E porque também a gente imagina o seguinte, a gente vai até onde a gente pode. E o meu pai era uma pessoa muito muito sábia, sabe? E ele falava muito comigo. Ele falava, olha, você tem que cuidar dos seus filhos, da sua família, né? Eu tô aqui, eu tô bem. Quando ele foi, ele partiu em paz também, né? Então, é isso. A vida, às vezes, nos coloca em algumas encruzilhadas e a gente precisa tomar decisão rápida. E não se arrepender daquilo que E passou. sofrer as consequências daquela decisão, hein? Sim, sim. Aprender, né? Com o que. Não tem com as outro escolhas. jeito, né? Sim. E como eu sou uma pessoa que acredita Espiritualizada. espiritualizada, que acredita que temos um lado de lá, né? Então, eu sei que ele ficou Ontem- feliz comigo. Ontem a espiritualidade Perdeu o Divaldo Franco. Diraldo né? Franco. Uma Uma perda perda, né? grande, grande. Já Na semana perdemos retrasada, o Papa. que uma pessoa Sim. também de grande... Ou seja, todo mundo vai fazer essa passagem, né? Sim, É a única certeza que a gente tem, né? exatamente. A ordem natural da vida, né? Exatamente, A gente vai passar mesmo. Não tem Como outro foi o jeito. nascimento dessa netinha, então? A primeira? Ai, gente, foi maravilhoso. Primeiro, que foi a primeira netinha. Segundo, que eu assisti o parto. Foi no hospital. Foi no hospital. A sua filha teve toda assistência aqui, foi bem Sim, tratada. com Porque certeza. é muito comentado, né? Dessa diferença na área da saúde dos Estados Unidos para o Brasil, né? Sim. Além de ser muito cara, né? É bem caro. Então, às vezes, as pessoas pensam que por ser um brasileiro, um imigrante, às vezes você nem é atendido. Ou se for atendido, a conta é milionária. E nem sempre é dessa forma, né? Você tem como fazer um seguro saúde. Você tem como ir ganhar o seu filho e pagar uma participação apenas, não o parto inteiro. Tem várias maneiras, né? De fazer pré-natal. Sim. de- Não, tem toda E foi bem assistência. tratado? Foi bem tratado, Sim, na ela sua teve- opinião? sim, acredito que sim. É claro que muita coisa fica a desejar em todas as situações, seja aqui, seja no Brasil, No mundo seja inteiro vão ter na comparações. Europa, com certeza. Mas você Porque assistiu cada caso é o um parto? caso, né? Mas eu assisti. E foi tudo bem. E a pessoa que fez o parto, uma pessoa muito especial, sabe? Muito capaz, né? O parto correu tudo super bem. A gente sabe que houve algumas complicações e tudo, mas aparentemente foi tudo bem. Foi Correu tudo tudo bem. bem. Ela teve toda a assistência que precisou. A bebê teve toda a assistência faltou também. Não. E com relação a isso, a gente sabe que vão existir diferenças, Sim. claro, mas ela não E até deixou no de Brasil? receber. Até no Brasil, de hospital para hospital, já tem Já tem diferença, né? diferença. Então, Sim, com sim. certeza, de um país para o outro vai ter. Mas Vai. assim, ninguém deixa de ser atendido. Essa Não, é uma e- verdade, né? Isso aqui nos Estados Unidos é muito importante, porque ninguém deixa de ser atendido. Ninguém. Ninguém vai ficar parado e sem receber assistência. Vem uma conta astronômica? Depois Vem. Depois Mas vai vir. também é negociável. Depois Tudo resolve. é negociável. Eu venho, vamos dizer, o meu conhecimento maior era quando eu morava em Massachusetts. Lá a gente recebia toda a assistência. Vinha aquela conta horrível, a gente ia sentar no serviço social, conversava, explicava a situação. Posso, Quanto que não você posso? pode? Posso isso. Não posso. Entendeu? Então, assim, Ninguém e fica sem atendimento. Isso eu acho muito bacana, né?
A experiência que eu tenho do Brasil com relação ao INSS, que foi o meu irmão, também não posso falar, porque tem muita gente que fala mal. Não dá para falar mal, porque você recebe assistência. Tem diferencial? Tem. Porque o Brasil a gente sabe que tem muita complicação nessa área da saúde. De porque... favoritismo. E não é só isso, a questão de verbas mesmo, que não liberam. Desvio. Não, e desvio sabe? também. Desvio do que é liberado, né? Do que é liberado. E os médicos sofrem com isso, sabe? Porque eles querem dar um tratamento e eles têm condições de dar um tratamento de primeira. Mas não tem material Mas nem eles não têm equipamento. material. A competência não falta, né? Não falta. Eles são Não extremamente falta. competentes. Que eu acho que é o diferente daqui. Eles não têm Aqui, suporte. muitas vezes, tem muito o suporte, e não mas tem não tem material humano. não tem material humano, falta competência. E lá eles têm essa competência tem. e não tem suporte, não tem Não. estrutura, não tem nada. Eu pelejei com esse meu irmão 7 anos no SUS. Tratamento, eu vou falar para vocês. Isso em Minas também? Em Minas, Tá. em Belo Horizonte. Uhum. Da menina que varre o chão ao médico. De uma sensibilidade, de um carinho com todos os pacientes. Porque você sabe, no SUS você vai pegar pacientes que têm uma certa condição e tem gente que não tem condição alguma. Alguma, gente pobrezinha. Mas o carinho deles, sabe? E os médicos buscando todo o medicamento, Alternativas, alternativa que possa dar para que aquele paciente sobreviva, que ele passe daquela situação. Mas, infelizmente, né, o governo, com todos esses desvios, tiram medicamentos que muitas vezes facilitariam a vida do paciente, sabe? Então, isso é ruim. Que aqui nos Estados Unidos. A você nossa não política tá cheia de assassino, essa é a realidade, né? Porque quando você é assassino. é assassino. Infelizmente, a gente é obrigada. Você veja bem, durante esse período, eu tive que entrar com uma liminar do juiz para poder receber um medicamento que o meu irmão precisava, sendo que o medicamento tinha no SUS e eles não liberavam. E teve medicamento que estava vencendo. Isso é triste. Isso é triste. Triste porque trata-se de vida. De vida. Sobrevivência. E de uma vida que tá sofrendo naquele momento. Quando E você muita também gente. desvia dinheiro de Você tá merenda, matando. você também está assassinando o futuro do país. Então, são essas coisas que deixam a gente muito triste da gente verificar que isso existe. A gente sabe. Todo que não lugar do mundo tem Exatamente, problema, né? Era isso que eu ia falar. Todo lugar tem gente que quer levar vantagem em cima dos outros. Mas no Brasil isso está ficando vergonhoso. E é muito chato a gente Virou como cultural, brasileiro. É aquela frase de um jogador de futebol, que nem me lembro mais. A gente precisa levar vantagem em tudo. Não é uma frase que combina com um ser humano, né? Infelizmente, é muito ruim isso, a gente perceber isso. E eu vivi essa experiência. E vejo aqui tem esse lado que é muito bacana, que a gente vê que as pessoas têm recurso para cuidar da sua saúde, né? A gente sabe também que tem, né, uns problemas aí no meio do caminho, mas você tem condição, pelo menos. E as crianças nascem, e as crianças vão se cuidando aí. Você hoje tem quantos netos? Eu tenho 2 netos. 2 netos. Da minha filha. Eu tenho a Luna, que tem 5 anos, e tenho o Theo, que fez Theo. 1 aninho. Tá. Agora. Nessa segunda gestação dela também foi tudo bem? Teve assistência? Sim, foi tudo tranquilo. Ela teve o bebê no mesmo hospital? Não, teve em outro hospital, tá. mas com a mesma parteira. A mesma. Ela é Atendimento excelente. também foi bom? Excelente, excelente. Ela não tem o que falar, sabe? Os Ela é uma partos pessoa foram maravilhosa. normais? Sim, os dois. Os dois. Os dois foram Aqui normais. eles tentam até a última, né? Os partos normais. Sim. A cesárea parece que é só se não tiver outra alternativa, né? É verdade. O dela foi induzido, os 2 partos, mas ela foi rapidinho, ganhou os bebês, tudo de bom. E a mãe tudo lá bem. do lado dela.
O segundo eu já não fiquei, porque eu fiquei com a aluna, né? já teve eu que tinha que cuidar ficar com a aluna. E eu tinha. falava, não, eu vou ficar, porque minha aluna é autista. Nós estamos na causa, a gente está brigando aí. A minha filha é uma guerreira, uma pessoa E o quanto isso muito tem bom. contribuído para a comunidade aqui brasileira da Com cidade. certeza. Um beijo, Camélia. Você é muito especial. Continua aí, porque com certeza você vai conseguir ajudar o mundo É verdade. nessa, é com essa verdade. causa dela, né? Eu acho que se a gente conseguir tocar o coração das pessoas, sabe? Ver que o diferente, ele é muito especial, né? A Luninha é o Esse é o meu objetivo? Hum? Tocar o coração das pessoas? Você acha que esse é o objetivo da causa? Eu acho que é além, né? Tá. Mas tocar é muito importante. Porque o se você não princípio. sentir, como que você desperta? É verdade. As pessoas Né, os outros precisam sentimentos. entender que o diferente é importante. Não, e faz parte. Somos todos diferentes. E faz parte, todos. né? Faz parte. É. Ele tá ali. Mas é preciso abraçar, né? É preciso abraçar. É preciso que haja um amor, Uma conscientização. conscientização, sabe? E a Luna eu falo que é um presente, né? O Theo também é. Mas a É um Luna amor, né? Que é, você pela tem um luta. cuidado, né? ela é muito querida mesmo. Ela tá com 5 anos. Tá com 5 aninhos. E como foi para ela receber essa chegada do irmão? Ela entendeu isso? Agora que a gente está percebendo que Tá. ela está sentindo muito ciúmes. Ah, A gente vê tá. que ela não quer muito, mas ela é sutil? vai. Ela é sutil. Ela quer, mas não quer. Eles são quer, mas muito não quer. inteligentes, eles são estrategistas, né? É verdade. É. Mas ela é muito, muito carinhosa. Ela é uma criança muito carinhosa, muito meiga, sabe? E ela toca É o xodó da mesmo. vovó. A gente não fala que é xodó, né? Porque, por exemplo, tem ela, que é esse xodó, e tem o outro que me olha e me dá uns abraços, uns beijos. Ai. Ai, meu Deus. Então, vovó, eu tem 2 derreto. xodó, tá tudo 2 bem. xodó. E quantos mais vierem, né? Seu filho não tem ainda. Ainda não tem, meu. Aí quando Só chegar os do meu filho também, eu vou Vai, ficar... o coração de vó só Mais cresce. xodó, mais xodó, cheio mais de xodó. Mais xodó, O verdade. que é essa, como eu posso dizer? A gente fala mãe maternidade, vó. Vó é mãe 2 vezes, Vó- né? É o que dizem. O que trouxe isso para você? Sim. Se transformar em avó. O que você acha que isso trouxe para sua vida? Quando você acha que você já tinha tudo, veio algo muito maior? Muito maior. As pessoas, as minhas amigas que já tinham netos, né? Falam, nossa, é muito especial. Mas você fala assim, especial, né? Criança, é trabalho, é não sei o quê. A gente só pensa nisso, né? É. Nessa parte. Mas eu sempre quis ser avó, né? Porque eu tive uma avó muito boa. E ela era assim... tudo que eu queria, ela foi para mim, sabe? Sua referência, então, Minha de vida. referência. E ela era uma pessoa muito especial mesmo. E ela deixou marcas nesses netos, né? Ela deixou muitas marcas que a gente fala todos os dias. Alguma coisa que ela falava, alguma coisa que ela fazia. Então a gente Uma sempre... receita que fica. Uma receita, uma forma de vir. Porque minha avó era uma pessoa muito divertida, sabe? E eu sempre falava, gente, o dia que eu for avó, eu quero ser igual a minha avó. Eu quero deixar marcas. É isso que eu quero. Eu quero deixar uma lembrança nos meus netos. Que eles lembrem, minha avó era assim, assim, assim. Que não minha fique só avó na fazia- foto, né? Que não fique na foto. Eu quero ser uma avó mesmo. Então, eu vivia falando, gente, vocês tomam cuidado. na Porque eu hora. só vou estragar. Eu vivia falando, só vou estragar. Aí chegou. Gente, é um sentimento que não tem palavras. Não tem palavras. Não é ser vó 2 vezes, é ser vó... É muito... Não, mãe 2 vezes, né? A gente não é ser fala. mãe 2 vezes. Ser avó é um sentimento extremamente diferente. Você se modifica, sabe? É muito... Mais do que quando você é mãe? Você acha? Acredito que sim. Verdade? Porque quando a gente é mãe... Talvez pela maturidade. Eu acho que a maturidade, né? Ou você todas as soma agora 2 seres, a experiências. filha e a filha da filha. Exato. Aí você potencializa aquilo. O que acontece? A gente ama o filho, naturalmente. Poxa, não tem nem o que falar, Será né? que ama?
Ai, Ah. a gente ama muito. Os meus dois pequerruchos eu amo. E é um de caminho sem paixão. volta, né? Caminho sem volta. Mas a gente, quando é mãe, a gente tem que educar, a gente precisa, né? Tá trabalhando. Precisa ser a mãe chata algumas vezes, A né? gente precisa, é importante para o crescimento desses É o filhos. nosso dever, É o né? nosso dever. Você não pode deixar a coisa. Você tem que Fazer deixar tudo seres que quer. humanos. Não, exatamente. Como você vai contribuir, né? Para Para a a humanidade, para se a você não deixar humanidade, seres humanos. bons seres humanos. E aí, quando você é avó, você já não tem essa função de educar, de brigar. E você já viveu. Então, você observa mais, né? E aí você dá carinho, né? Eu vejo, eu e Lulu, Você eu acolhe. e Theo. A sua parte é A só gente acolhimento. Não, sabe o que que a gente faz? A gente dança, a gente brinca. Ela me chama para dançar, para atuar nos filminhos. E eu sou a coadjuvante, entendeu? Ela é a principal. Um sou dia a eu vou lá coadjuvante. na sua casa, Cameli, para ver a vovó de Elsa. Não vou de Elsa, Let it não, go, let it porque go. Eu vou ela ver essa dança. Ela é a Você é a Elsa, Ana. eu sou a Ana. Eu vou lá ver essa dança aí. Let it go, tô chegando. É. E o Theo a mesma coisa. A gente brinca, eu deito no chão, deixo ele brincar, ele me morde, querendo me morder, eu brigo, né? Porque dói, né? Eu já tenho 4 dentinhos, então. Mas é um Presente de momento Deus? diferente, é um presente. Foi presenteada. É um presente. Porque hoje eu tenho a paciência, a calma, A disponibilidade. a disponibilidade, que A é muito maturidade de importante. entender que quando a gente é mais nova e tá naquela correria e no tem dever jeito. de criar, de educar, de alimentar, a gente não tem nem tempo Não tem. para é muito analisar essa difícil. psicologia de, ai, deixa eu tentar entender, né? Deixa eu me colocar no lugar. Ai, você não tem tempo para isso, né? Você tem que correr. Exatamente. E o mais importante de tudo, eu faço isso por amor à minha filha. Né? Porque ela. Eu sempre estou Totalmente pensando voluntário, nela. né? Eu estou pensando Sem nela. nenhum interesse. Não existe. Qual o interesse? Né? O interesse que eu tenho é de deixar uma boa memória. E aí eu te falo, não tem amor maior que esse, né? Não tem não. Tem É da não. forma mais pura e verdadeira. E eles. Sejam em avós. Olha, Olha e aí. eles, em retorno, me dão o que eu mais preciso: carinho e atenção. Alimenta a sua alma. Quando a minha netinha custou um pouco a falar, porque ela tem as dificuldades dela, ela fala: Fofó! Ela me derrete. Eu não consigo fazer mais nada. Eu vou Aí correndo você fazer o que ela escuta faz. e olha naquele olhinho e você fala, ai, pode acabar mundo. Pode acabar, mundo, que eu tô aí. Que bacana. Então você julga que você está vivendo a melhor fase da sua vida? Eu acho que todas as fases são muito Sim, importantes. Mas o né? grau vai aumentando, né? Mas essa fase é uma fase diferente, é uma fase calma, né? Onde eu tô plena com eles ali, com a minha filha, com o meu filho. Fico um pouco preocupada com o dia a dia, porque o dia a dia às vezes é meio confuso, né? sim. Tem as minhas questões, mas, na verdade, a verdade, quando eles chegam e que dão um sorriso, um abraço, não tem coisa que seja melhor do que isso, né? Não tem comparação, nada no mundo compara, né? Não. As outras fases foram boas, né? A fase minha, quando eu fui mãe, foi um presente divino também. Mas a gente não tem nem muito tempo de curtir isso. É diferente do que você está falando agora, de conseguir rolar no chão, de conseguir. Diferente. Não, é muito diferente. Eles- Antigamente eu até me culpava, hoje eu entendo completamente. Mas por que na sua época você não fez isso? Porque eu estava ocupada. Não Eu tinha não tem que jeito. criar, cara. Você precisa trabalhar, você tem Sobreviver. que educar, são muitas coisas que envolvem a criação de um filho, né? E você precisa dar os Sim. limites. Não que a avó não vá dar, mas Mas não é diferente. Não é Vovó Roberta obrigação. consegue dar bronca, Às chamar vezes atenção. dou, sabe? Eles E como- brincam e como fica a comigo, relação- que eles a falam relação? assim, você não tem uma voz firme. Fala, gente. Mas como fica a filha, assim? Ela te dá essa liberdade? Como é isso? Ela confia? Ela te eu dá autonomia para isso? Eu acredito que ela dá, né? Porque quando eu chego, porque quando eu vou brigar ou falar alguma coisa, é porque não tem outro recurso. Na verdade, eu procuro não falar. Eu sempre tô acolhendo e falando e contornando. Tenha paciência com ela ou com ele. Ele tá muito novinho, é assim mesmo, que não sei o quê.
Mas, às vezes, eu preciso chamar, eles me dão, sim. Tanto ela quanto o marido dela me dão essa Autonomia. autonomia, né? Mas é raro, viu, gente? Vou ser sincera. É, porque a bronca deve vir com açúcar, né? Quando eu Olha- falo, olha é a o que eles vovó. falam, é que eles falam. Mas essa é a sua voz de brava. Não era assim na minha época. Tira o mel, mãe, tira o mel, por favor, Não tira o mel. Aí eu chamo a atenção assim mais branda, né? Às E vezes como sou que você consegue encaixar a parte profissional aí do seu trabalho nesse meio todo aí? Porque eu sei que você faz uns trabalhos bem bonitos. Conta aí agora. Pois é. O que você faz? Eu trabalho com costura desde sempre. Tradicional? Concertos? Sim. Não, no Brasil eu trabalhava com costura. Então eu tenho quase 40 anos que eu trabalho nessa área. Aqui, como existe um diferencial, as pessoas buscam muito o conserto, eu trabalho com conserto. Então eu conserto roupas, faço bainhas, aperto, faço o conserto em geral, né? E eu trabalho também com bordados, a máquina computadorizada, que eu tenho uma máquina. Então, eu faço os bordados em camisetas, em coisas de bebê. Enxoval. Enxoval. Na verdade, tudo. Tudo que eu tenho vontade de fazer e que eu posso fazer, eu faço. O meu trabalho, meu tempo é um pouco restrito, porque eu fico mais por conta das crianças. Mas eu sempre acho um tempinho para fazer as minhas Quando coisas. Você tem um Então, cantinho na Tem um casa, cantinho. um estúdiozinho. Sim, que é o meu quarto. É. Mas é o meu quarto, ele vira um É o seu mundo estúdio, é o ali. meu mundo. É para onde eu vou, ligo meu sonzinho. O que você gosta de ouvir? Ai, Conta. adoro. Eu sou saudosista, hein? Também, Então eu vai. gosto muito de MPB, né? Ah, que legal. Muito bossa nova. Gosto de algumas coisas americanas também, mas eu tenho uma preferência mais Nacional. pelo As músicas do pelos Brasil. Adoro um chorinho, mas músicas eu gosto de todas, né? Tudo depende do seu tempo. Agora a bossa A bossa nova, nova. E você vê toma que meu isso coração. passa, isso você vê que é uma coisa que passa por gerações. Eu sei porque na minha família é assim. Minha avó, mãe, os primos, eu, meus filhos. E os seus 2 netos estão lá na escola de música já desde bebê. Sim, desde bebê, A todos importância dois. da A música, né? música é A música muito conecta, né? importante, A música nos leva, né? Nos leva a outros mundos, a este mundo, ao passado, ao presente. É. Tem E gente que ela fala, conecta. você gosta de escutar música? Eu falo, não, eu não escuto a música, eu sinto a música. Comigo acontece assim. É verdade. Por isso que eu gosto, quando eu estou trabalhando e que eu estou sozinha, eu ponho as minhas musiquinhas. Depende do meu humor. Viaja. E ali E viaja eu pelo vou mundo. embora. Você Ali eu escuta vou embora. música no carro, Eu em ouço casa? muita música. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu fico um pouco irritada com alguma música, por exemplo, alta, e quando tem muita gente. Uhum. Que E a gente mistura quer a música conversar com... e Tá. fica aquela coisa alta, ela me irrita um pouco. Nem escuta música e E nem nem conversa. Então, eu acho que se assim... Se Vira você uma tiver gritaria, né? uma gritaria. Se você tem um ambiente, se você está com os amigos conversando, uma musiquinha De fundo. de fundozinho, que é muito gostoso, né? Mas eu Nossa gosto próxima do- reunião, ó, DJ. Gente, adoro. Então, eu tenho umas Nosso chá das playlists meninas, muito bom. ó, DJ, aqui. Eu tenho umas playlists muito boas. E aí você, então, entra no quartinho, põe a sua Sim, musiquinha põe a lá minha e põe as música, máquinas e para aí funcionar. Vou fazendo. Quando eu preciso trabalhar nessa área que é mais criativa, que é a do bordado, de fazer as coisas, aí eu preciso de um tempo melhor, porque ali eu vou trabalhar as ideias que eu tiver. Né, E às vezes naquele você também tem momento. um compromisso de entregar aquilo, Sim, né? Não sim. pode ficar Não à posso... mercê do tempo Não, que sobrar, Por né? isso que eu tô te falando, eu Ela gosto de precisa- fazer, Uhum. né? Essa parte aí eu tenho que estar pensando antes. Agora, o concerto não. O concerto eu É mais rápido, meço, né? vejo. Não e cria, né? aí- Não crio. Aí eu tô só mesmo trabalhando. Tá. E quando você tem alguma coisa que você precisa criar e um prazo para entregar, como que você encontra esse tempo aí? Aí é à noite mesmo, né? É à noite. Você é à tem que noite que eu tô produzir à mais noite. tranquila, que eu tô mais tranquila, que as crianças já dormiram também, que aí eu tenho tempo, não vou ficar preocupada com eles, ou se a minha filha tá passando apuro com eles lá, então eu fico mais relaxada. Porque o processo criativo é mais assim, né? Quando você tá mexendo com alguma coisa, você tem que estar
com a cabeça mais tranquila. Que privilégio tem as filhas que podem ter assim a mãe do lado, né? Alguém que ama incondicionalmente e que vai fazer de tudo sem esperar nada em troca. Isso é fantástico e é realmente um privilégio. Parabéns, Roberta e Camille, por ter essa mãezona aí do seu lado, esse braço direito, esquerdo. Não? Eu vou falar para você assim que é amor, né? É amor. É amor. E eu posso. Porque talvez, se fosse em outra situação, eu não poderia. Mas nessa situação eu posso. Eu acho que aí eu me sinto realmente privilegiada. Não apenas de estar fazendo alguma coisa que eu posso por eles, mas de ter a presença deles na minha vida, né? Porque, na verdade, eu sou mais privilegiada, porque eu tenho a oportunidade de estar curtindo os meus netos, estando junto com eles, junto com ela, com o meu filho, com O a dia a esposa. dia, né? Aí a gente pode trocar. Eu, de vez em quando, eu vou para casa do meu filho e fico lá um pouquinho com eles, curto. A gente sai, passeia. É isso que é gostoso. Então, a gente se junta todos, né? Esse era Vive o em objetivo comunhão, de né? vida. Mas o privilégio, pode ter certeza, também são deles. Não é só seu. O privilégio também são deles. Porque você tem a memória da sua avó, de tudo que ela fez para você. Eles vão ter essa memória também. Sim. Eu falo isso pela minha casa. Minha filha foi a única neta por 15 anos. Então, ela tem, assim, uma recordação da avó que, às vezes, nós passamos horas comentando. Lembra quando a avó fazia isso para mim? E eu, sim, claro, lembro, ela era minha mãe. E a minha mãe também. que Já foi a uma minha pessoa filha muito menor não especial. vai ter isso. Porque quando a minha mãe faleceu, ela tinha 2 anos. Mas ela vai ter do vô. Mas ela vai ter do vô. Um beijo, E seu é- Renato. e é Não, tudo não de deixa bom. esquecer, não. Aqui, Logo, ó. logo ele tá de Tem volta. que falar do seu Renato. E é tudo de bom, né? Isso é família. Eu acho que esse é o mais importante que a gente tem na vida. Uhum. Que é a São família. as memórias, as lembranças, os bons momentos. E isso é que traz a gente, né? Ficar bem, ficar saudável também, né? Uhum. Porque não tem muitos sentimentos Afinal ruins. de contas, o amor que move a nossa máquina ali, né? Sim, com certeza, com certeza. É o combustível da É o vida. combustível da vida, é verdade, é verdade. Então, voltando aos seus trabalhos, você pega encomenda, tanto de conserto Sim. quanto de bordado, né? Sim, sim. Então, aqui, eu vou até pegar aqui para você me lembrar. As pessoas para te encontrar vão no Instagram, na sua página Sim, do Instagram. pode Esse é ser. o seu. Então, eu vou falar a página do Instagram dela. Tome nota lá. A gente vai deixar aqui na Ok. descrição do vídeo também. Tá ótimo. Exatamente. Se você tem um conserto para fazer de uma roupa que você fala, Ficou nossa, ladinha, essa roupa que precisa apertar, ou que ficou grande. exatamente. Tá muito compridinha. Vamos deixar um pouquinho mais Mais curtinha. curta. Afinal Eu já de trouxe, contas, eu já aqui trouxe a minha. afinal de contas, a gente hoje. está aqui na Flórida, né? Então vamos deixar um pouquinho a roupa mais curta. curtinha. Vamos fazer um bordado do enxoval do seu filho, do seu netinho, uniforme, às vezes de empresa, Sim, quer fazer um se a bordado, pessoa né? tem a logo, eu Consegue. bordo também. Aham. Se alguém em outro estado te mandar pelo correio, você consegue fazer e retornar isso pelo correio. Então, não importa onde você estiver aqui, a vovó vai conseguir te ajudar. Então, você vai encontrar ela no Instagram. Ela está como @vovó.beta, de Roberta, só o beta aí, _. Vou repetir de novo, tá? @vovó.beta_. Aqui na página tá como Roberta Cancela com 2 L's. Então, ó, manda ver que você achou a costureira agora. A vovó tá aqui A pronta. vovó, a vovó tá pronta. prontinha para ajudar você. É verdade. E aí, os planos para o futuro? Você tem? Olha, lógico, sonhos todos nós temos, né? Como eu trabalho muito com costura, é o meu primeiro, vamos dizer, é um hobby Sua hoje. terapia? É a minha terapia, é melhor ainda. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar com roupas mais, não muito definida, mais largas, mais
que eu gosto muito vontade. do linho. Então, eu tinha muita vontade de trabalhar nessa área, com bordado, junto com pintura, tudo misturado. Peças artesanais, mas bem elaboradas e individuais. Ou seja, você vai sair na rua, vai numa festa, você não vai encontrar uma peça igual. Né? Exclusiva. Nós, mulheres, gostamos dessa exclusividade, muitas vezes, né? Então, E era a o gente que eu tinha conversou, vontade. e a gente conversou aqui, hein? Eu acho que a gente vai querer essa exclusividade aqui. Eu ia só. Pois é. Então, são vamos coisas pensar mais, lá. mais E uma a linha nossa mais... ainda vai vir assim, ó. Um oferecimento Oferecimento vovó Beta. Com certeza. Vamos alinhar isso, hein? Não pode Com esquecer. certeza, com certeza. Tá, então seus planos para o futuro é continuar evoluindo na sua área aí na da minha costura. área, E continuar curtindo os meus Amando aquelas netinhos, coisinhas né? fofas. É isso. A Tem vida é isso. viajado? Ah, Planos para viajar? Sim, eu tô indo pro Brasil agora. Vou passar uma temporadinha lá, uns 2 meses. E mais dessa ou vez menos. você não vai ficar de castigo. Não. É data Não, pra ir, agora- data pra voltar. Agora eu posso ir e voltar, né? É muito bom. Vai para Gosto de passear? viajar. Vou para passear um pouquinho. ver Você tem meus- quem lá no Brasil? Eu tenho minha irmã, meus irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos lá. Minha mãe, infelizmente, já se foi, que era era importante para mim estar lá todos os anos, né? Mas agora ela está juntinho do Papai do Céu. E aí eu vou para ver minha irmã, minhas amigas. Eu tenho amigas também. Quando de você vai, longa você fica data. quanto tempo lá? Eu fico em torno. Eu já fiquei mais tempo, né? Mas agora eu fico em torno de 2 meses, por aí. Porque aí eu vou, dou uma descansadinha. Olha que delícia. Eu achando Né? que ela ia falar uns 15, 20 dias. Olha, que Não, danada. eu vou mais um pouquinho, porque aí eu acabo olhando algumas coisas, olhando saúde também, Sim. né? Dentista, essas coisas. Então, Tudo que a gente faz naquele lugar maravilhoso, né? E ver os amigos, né? Qual foi a última vez que você foi? Eu fui em outubro passado, agora, porque recente. foi Você acabou- casamento do meu Você acabou de filho. chegar, Roberta. Sim, mas eu vou geralmente eu vou nessa época do ano. Eu vou em Quando você julho. vai e volta, o que você traz com você? Além de alguns quitutes escondidos aí na mala, que eu sei que você deve trazer. Trago não. Um queijinho. Certeza Não que pode um queijinho contar. de Midas vem. Eu vou até trazer Não um pode contar, senão queijinho. da próxima vez os cachorros vão ir lá cheirar a mala dela. Não. Eu trago coisas para os meninos. Na verdade, eu não trago muita coisa, não. Eu trago uns tecidos sempre. Verdade. Sempre, você acredita? Acredito. Mas Eu aqui tem trago. tanta coisa. Tem, mas eu trago. Eu pensei os que você tecidos levava do pra lá. Brasil são bons, boa. Tem muita coisa boa Mas você lá. não acha coisa boa aqui? Sim, mas lá eu acho muita Um coisa diferenciadinho, né? boa. Lá É igual tem eu muita fui no coisa. Brasil aqui com esse tanto de loja de roupa. Imagina onde eu fui. Eu queria ir na C&A. Ô, gente, mas na verdade, o que acontece? A minha irmã falou, Vanessa, você não tem vergonha na sua cara? TJ Maxx, Burlington, né? Mas e na você aqui na verdade, C&A, que são as lojas que comparam mais ou menos ao É, estilo ali, né? A roupa brasileira, ela é diferente. Ela é. O corte dela é diferente. O molde Principalmente todo, da né? parte de baixo, né? Sim. Calça, short, E aqui é tudo bermudas. é tudo chinês, né, gente? É tudo muito reto, né? Não tem muito coisa, Mas a embora eu China, quero mas a trabalhar China isso. entrou também pesado lá, de uns anos pra cá, né? Sim, mas muita mesmo muita roupa assim. você olha, tá lá a China também, né? Mas mesmo assim, você tem Mas eu coisas acho que eles, diferenciadas no mesmo Brasil. vindo da China, eles fazem de acordo com o corpo da brasileira. É porque existe toda uma modelagem, né? Cada eles lugar tem trabalham. o seu, né, Sim, estilo, modelagem, né? é. E aqui é muito reto. Então, assim, você vê realmente que as pessoas pedem o conserto. Embora eu tenha uma amiga que fala que no Brasil também as pessoas têm consertado bastante coisas, ajustado e tudo. Mas aqui é porque as roupas vêm muito retas. Mas né? aqui é porque as roupas vêm reta. Lá é porque é caro mesmo caro. comprar novo. Mas vou falar, a indústria de moda do Brasil é muito boa. Aham. É muito forte. É muito Tem forte. gente que tem conhecimento de causa aí pra falar de costureira. muito São o quê? forte. São uns 60 anos quase de costureira lá? Não, 60 nada. A mãe dele. A mãe Ah. dele? Pois é. Ela sabe. Ele conhece bem essa rotina sua. E é muita coisa. Você tem Brincava de padronagem. dirigir na máquina. Na rodinha. Sentava ali e ficava lá. Tá vendo? Essa foi a infância. Então, assim, você tem... Vocês são artistas.
Acaba que é mesmo, é uma Sim. arte também, né? Você vê, você tem os tecidos, aí você vê a fábrica, as tecelagens no Brasil, você tem tecido de tudo quanto é espécie, com tudo quanto é fibra, coisas naturais, tem muita coisa boa. Então, aqui a gente vê a roupa muito barata, né? Muitas vezes tem alguns clientes que me levam e falam assim, nossa senhora, O concerto vai o ficar mais conserto caro vai que a ficar roupa. mais caro que a roupa. Mas a pessoa gostou. E aí é o que eu falo. Muitas vezes a pessoa fala, mas a pessoa, a costura aqui é muito cara. Eu falo, gente, mas é uma coisa personalizada. Você não está pagando pela roupa, você está pagando pela personalização daquela roupa. Vai ajustar na sua cintura, vai vestir melhor. E aí isso tem um preço, né? Porque as confecções, quando elas fazem para muita gente. Então, é tudo uma padronagem só. Você encontra muita dificuldade aqui nisso? Em as pessoas te buscarem para arrumar uma coisa que foi super barata e você colocar o seu preço? E Olha, algumas olharem e falar, nossa, sim, você muito, encontra? muito. Tanto é que, igual eu falo, eu, às vezes, já tive alguns problemas e coisas assim, até que me chatearam bastante, porque as pessoas, às vezes, não são muito educadas ao falar, entendeu? Porque eu penso assim, se você Desmerece, desmerecem o seu trabalho. Uma coisa é você falar assim, eu paguei mais em conta nisso, eu achei que ia ficar, né, no mesmo valor pelo menos. Outra é desmerecer porque, o seu na trabalho. verdade, igual eu falo, muitas vezes eu não pergunto para ninguém se a pessoa quanto que ela tá ganhando, né? Então eu acho isso não muito educado. Você falar, você tá cara, porque já tive pessoas que falaram comigo. Dá preço no seu trabalho. Sim. Querer. Aí eu falo, olha, eu não falo porque nem tenho esse tempo para falar, né? Mas olha, eu invisto em máquina, em equipamento, em tempo. Eu muitas vezes vou fazer o meu trabalho à noite, onde todo mundo está descansando. Então, esse trabalho tem que ter um preço, né? Graças a E Deus, quem determina? hoje Você. sou eu. Exatamente. Hoje eu não dependo dele para viver, mas se dependesse dele para viver, eu precisaria cobrar, né? E as pessoas que trabalham estão trabalhando e merecem. E elas têm a liberdade de também cobrar pelo querer. trabalho delas. Então é meio relativo isso. Mas assim, eu tenho clientes fixas. Bastante. Que bom. né? Fixas, que me estão sempre levando alguma coisa, alguma peça para conserto e tudo. Eu procuro fazer da melhor forma possível, com o maior capricho que eu puder, né? Para que a pessoa fique satisfeita, porque essa é a intenção, Claro. né? Que o cliente saia satisfeito. Mas não, a gente não agrada a todos mesmo, né? Não, nem Jesus Cristo Então conseguiu, né? Não é? Exatamente. Então é isso. Você vai para o Brasil de novo, vai passear, vai ficar um Vou tempo passear lá um tempinho, e volta para o final do ano aí. Volto para o final do ano. Aí, final do ano, estamos aí de novo. Você viaja só para o Brasil? Quando você tem esse tempinho, que você quer dar uma escapadinha? Não, agora eu tô indo para o Brasil, Tá. né? Mas assim, sozinha não, eu viajo muito com a Cameli. Quando ela vai, a gente vai, vou com as crianças, nós vamos que passear. E a gostoso. gente já fez algumas viagens sozinhas, nós duas. Então, assim, Uau. é bem gostoso, bem gostoso. Uau. E aí agora eu vou lá curtir um pouquinho a outra turma. E o que você acha de morar aqui? É muito bom, os Estados Unidos é muito bom. E a gente já adaptou, né? O tempo de adaptação já se passou. Então, eu gosto muito, sei apreciar as coisas boas daqui, não deixo de amar o meu Brasil de jeito nenhum, né? Gosto demais de lá, sei apreciar as coisas boas de lá também, né? E é isso, a gente vai vivendo. E outra, eu tenho os meus filhos aqui e os meus netos. A sua vida? A minha vida tá Tá aqui, aqui. né? Eu continuo por aqui. Seus planos é continuar por aqui. Continuo por aqui. Não vai pro meio do mato com a filha, não, nem lá pra neve. Fica aqui na Flórida. Não, tem que ficar por aqui, porque eles estão aqui, né? Então tem que ficar por aqui mesmo. Eu tô junto. Estamos todos juntos, Que bom, né? que bom. Quero saber se você tem alguma mensagem para alguém que tá ali do outro lado em relação a ser uma vovó especial de uma netinha que tem uma condição, Isso. né? E também para pessoas que
precisam de alguma inspiração, porque você é uma inspiração. Você retornou para o país com quantos anos, né? Às vezes as pessoas pensam, não, eu só iria se eu tivesse até 30, ou só faria essa mudança se eu tivesse até 40. Não, mas eu tô muito velha para isso. Isso é uma mentira, né? Isso não é uma verdade. Você pode fazer até a hora que você quiser, você que determina, né? É a sua fé naquilo em dar certo que vai te mover. É isso mesmo? Na verdade, bom, primeiro a falar da minha netinha, que é uma netinha especial, muito especial. Ela precisa de muito amor e todas essas crianças, porque, gente, são crianças lindas. E essa vovó que tem uma netinha, uma netinha especial, olha, a gente curte, porque não tem presente melhor do que este, sabe? Acho que Deus faz as coisas muito certas na vida. Né? E essa é uma delas. Né? E como inspiração de vida, não sei nem se sirvo para ser inspiração de vida. Mas, gente, sigam os seus sonhos. Né? É muito importante que a gente não deixe para depois e curta e viaje. Gente, viajar é bom demais. Nossa, eu amo viajar, conhecer outras pessoas, outras culturas, outros lugares. Para a gente também valorizar o nosso. Porque se a gente não conhece, como que a gente vai valorizar? Né? Então, é isso. Sigam sonhos, acreditem, né? Que tudo faz parte de um plano. E esse plano é muito bom. E não tem idade para ser feliz. Não, de jeito nenhum. Então, quem colocou limite nas idades, né? Ele estava errado. Porque é tempo para tudo, né? Tem tanta gente que começa a estudar, viaja, vai arriscar uma outra profissão, né? Tantas pessoas. E que são felizes, né? É isso que interessa. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Enquanto a gente está aqui, é preciso que a gente lute, acredite e sorria muito. Porque a vida é isso aí. Ah, que lindo! Que lindo. Obrigada mais Roberta, uma vez por ter vindo Eu aqui. que agradeço vocês. Nessa vida corrida entre casa, ajudar filhos, netinhos, o seu trabalho, Isso. né? E conseguir um tempinho para vir aqui sentar com a gente, abrir seu coração, ser sincera e de alguma forma inspirar as pessoas que estão te ouvindo. É isso. E vocês também, né? Eu tenho muito que agradecer. E um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo, que é de trazer a realidade para as pessoas, né? Não a fantasia, porque de fantasia nós já estamos cheios. O mundo está doente de realidade. fantasia, né? Nós O mundo precisamos de está realidade. doente. E a realidade, gente, é linda. É essa, é nua e crua. E a realidade é linda, porque se você sabe que a sua realidade é essa, vamos lutar, vamos fazer desse limão Uma uma limonada. E ter orgulho, E ter orgulho. porque é um privilégio estar vivendo essa realidade, Ah, gente, né? A fantasia, ela é temporária. sim. E nada é melhor do que a gente estar com os dois pés bem fincados no solo. Sim. E pra gente é uma honra de novo te receber aqui, porque a gente. Você não é diferente, é uma vida corrida também, que não tem tempo para muito. Então as pessoas hoje não têm tempo umas para ouvirem as outras, dar risada, tomar um café, comer alguma coisa. E você veio aqui e a gente conseguiu fazer tudo isso com você. Obrigada por ter Nada. cedido esse tempinho aí pra gente, tá? Ó, pra você voltar, eu tenho até aqui uma lembrança você do voltar programa pra também. você. É o passaporte do nosso programa, que é um Ai, bloquinho que de legal. notas só. Que bom, Tá bom? que Mas bom. dentro tem coisas muito importantes. Tem os nossos já patrocinadores. vi os da Camélia. Já foi fuçar, né? Então, é a LTS, que é quem cuida das nossas mídias digitais. Se você tá aqui nos Estados Unidos ou no Em Brasil, qualquer lugar do pode mundo. fazer o contato com eles. As informações vão ficar aqui no vídeo do YouTube. E ele, com certeza, vai desenvolver um projeto bem bacana para você e te trazer bastante retorno. Márcio, psicólogo, porque Muito pode acontecer com bacana. qualquer pessoa, né? De em algum momento se sentir um pouquinho mais frágil. E é E importante buscar da ajuda, terapia. né? a importância da terapia, né? É muito importante. E também é a Carolina da Insight que ajuda no inglês,
tá bom? Você no Brasil ou nos Estados Unidos, também faz aí contato com ela, que vocês vão gostar bastante do método dela. Hoje a gente vive num momento que não dá para ficar ali engessado só na língua, né? Sim. Naquela língua, ou no português. Vai lá Muito que ela vai te importante, ajudar a introduzir o inglês na sua vida aí. E com isso te abrir muitas portas. Portas, é. Verdade. E aí Nós a gente tem temos a também linda. Maravilhosa, olha o cabelo. Hoje, olha. Fala dela aí. Hoje a Vanessa tá... Fui lá. Hoje as mãozinhas de fadas mexeram aqui. A Rejane, do Estúdio Hair Arts, né? Querida, mais uma vez, obrigada, Rê, por estar com a gente. A My Beauty Studio. Fui lá também. Olha! Na Elaine. Elaine, muito obrigada Profissional, por estar com a gente também. exemplar. E o nosso queridinho Costa Café, Edson, tá nos devendo. Tem que sentar aqui, Edson, dar uma parada. Tá sentar todo mundo aqui pra cobrando. conversar com a gente. É isso aí. Começamos com o nosso cafezinho delicioso, né, Roberta? Sim, Vamos voltar pra lá delícia. já. E Com voltamos certeza. para lá agora, É isso Edson. aí. Mais uma vez, muito obrigada. Todas as informações dos nossos colaboradores vão ficar aqui na descrição desse vídeo do YouTube. obrigada. O contato da nossa costureira Mão de Fadas também vai ficar aqui na descrição. Novamente, se você tá por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. A gente se reúne aqui toda quinta-feira e traz uma história inédita de vida que de alguma forma pode te inspirar aí, você. não é? Então, muito obrigada. E Você que está aí e pode pode vir. vir.